Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você sabia que no mundo atualmente existem mais de 7 bilhões de pessoas? Estima-se que daqui 10 ou 20 anos esse número chegue a quase 10 bilhões. 10 bilhões de pessoas que nasceram, cresceram, morreram sem esperança. A maior esperança de um cristão, ou de alguém que é triste nesse mundo tão mal, cheio de tantas coisas, é a volta de Jesus. Jesus prometeu para os seus discípulos, e ele prometeu dizendo: não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados, porque eu vou, mas eu vou voltar. Hoje, quando eu gravo este programa, nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Os anos de 2020 e 2021 nos mostraram como somos frágeis, como a qualquer momento podemos perder a nossa vida ou a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Você já imaginou viver aqui 60, 70, 80 anos e morrer simplesmente? Queridos, a Bíblia diz que existe uma promessa, a promessa do retorno de Jesus. Eu gostaria de estudar com vocês hoje como Jesus vai voltar, quando Ele vai voltar. E eu quero que isso aqueça a chama da esperança no seu coração. Vamos estudar um pouco mais sobre a Bíblia? 1845. A volta de Jesus é citada incríveis 1845 vezes na Bíblia, de forma direta ou indireta. Você sabia disso? É a última e única promessa e evento que ainda falta acontecer de todos os que já aconteceram na Bíblia. Mas eu lhe pergunto, o que está faltando? O que falta para finalmente Jesus voltar a esse mundo? Será que Ele nos esqueceu? Segundo Pedro 3, nos versículos 3 e 4 diz assim: Antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação? Querido amigo, os dias, as semanas e os anos passam, e eles continuam zombando da nossa esperança, mas Jesus voltará. Nós nascemos, crescemos, vivemos e então morremos. 70, 80 anos são aos nossos olhos um grande período de tempo. Tantas histórias, emoções, sonhos, decepções e conquistas, mas não passam de um pequeno lapso de tempo dentro do que nós conhecemos como eternidade. E Deus é eterno. Segundo Pedro, nos versículos agora 8 do mesmo capítulo 3, ele nos lembra: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu e você estamos esperando, mas para Deus, que é eterno, tudo está sob controle. Pedro continua: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em breve, todos os que fazem chacota hoje verão Jesus voltando dos céus. E eu e você que esperamos, o veremos também. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, perto do ano 100 até 1830, ninguém jamais fez essa pergunta: quando será o arrebatamento? Foi a partir então, do século retrasado, que as pessoas começaram a estudar a Bíblia e criar uma teoria muito interessante. Jesus não voltaria, mas algumas pessoas seriam arrebatadas, as que estavam preparadas. E então, depois de um período aqui ainda nesta terra, Jesus voltaria para buscar o restante. Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 4,17: Depois nós, os que ficarmos,
Vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A Bíblia nos diz de apenas um arrebatamento, e ele acontecerá apenas quando Jesus retornar a esse lugar. Eles quem? Dizia o verso anterior, os salvos que foram ressuscitados. O arrebatamento também é um ponto na história, quando finalmente nos encontrarmos com Jesus em sua volta, algo que teologicamente chamamos de glorificação. Vamos estudar isso em breve. A Bíblia diz que o arrebatamento acontecerá depois que os mortos ressuscitarem e os vivos forem transformados, apenas na volta de Jesus. O próprio Jesus dá suficiente informação a respeito do arrebatamento nos evangelhos, por exemplo, em Mateus 24, 29 a 31 e 25, 31 a 33. Depois, com o tempo, leia esses versos na sua Bíblia. A separação entre os bons e os maus ocorrerá só no momento da sua vinda, não havendo qualquer margem para um grupo arrebatado antes dos outros. João 3,16, um verso muito querido e decorado da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê? Então siga as orientações bíblicas e Ele vai vir te buscar naquele dia. Estamos já há um tempo estudando várias preciosidades na Palavra de Deus. É um tempo de você fazer uma escolha e começar a praticar aquilo que está aprendendo. A volta de Jesus coroará essa liberdade final do ser humano. Com a aniquilação da vida pecaminosa e do pecado, ali seremos livres de fato e transformados. João, no seu capítulo 14, nos primeiros versos, vem nos dando uma promessa que ressoa desde que Jesus esteve aqui pela primeira vez. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar esse lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você gostaria de viver eternamente com Jesus? Se todas as promessas foram cumpridas, seria possível essa última não sê-la? Creio piamente que não. Em breve nós veremos Jesus voltar. Estudamos a respeito dos sinais da sua vinda e aprendemos que Jesus está muito próximo. Gostaria de estar preparado? Quando Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, vier como Rei dos Reis, triunfante, você gostaria de estar entre os que são salvos? Hoje é o tempo de você escolher. Escolha viver hoje nessa esperança para que viva eternamente. Se você disse que sim, gostaria de orar por você nesse momento. Querido Deus, cremos que Jesus brevemente vai voltar. E neste dia, ajude-nos a estarmos entre aqueles que esperam esse encontro. Jesus veio a primeira vez para nos salvar e dar a chance a todos. Jesus voltará em breve para que todo aquele que pelo livre-arbítrio escolher Jesus será então agraciado com a vida eterna. Que esta seja a nossa escolha, hoje e sempre. Amém.